Oi, hoje o silêncio parece mais fundo. Se você também sente que existe algo por trás da cortina, talvez devêssemos continuar juntos. Às vezes, eu sinto que o diário me lê antes mesmo de eu escrever. Hoje, ele estava aberto. As palavras já estavam lá, minhas, mas eu ainda não tinha pensado nelas. Não abra a janela. Essa era a frase. Eu nunca abro a janela do quarto. Ela está sempre trancada. Mas naquela manhã, algo estava errado. A maçaneta estava torta e a fechadura forçada. Na rua, uma sombra se projetava no chão, apesar de não haver ninguém visível. Eu respirei fundo, fiz café e sentei de frente para ela, a janela. Esperei até às 5h33 sem saber exatamente por quê. Então, o rádio que não uso desde a infância ligou sozinho. Estática. Depois uma música. Uma que eu já ouvi, mas não consigo lembrar onde. Na parede do corredor, o retrato da minha avó estava no chão. A moldura rachada, mas o vidro intacto. E atrás da foto, um papel preso com fita antiga. Se esquecer seu nome, volte para onde tudo começou. A caligrafia era minha, mas com letras curvas, de quando eu era pequena. Revirei caixas velhas. Encontrei uma fita cassete, uma das transparentes, com miolo vermelho, e um gravador antigo todo empoeirado. O curioso é que o gravador não tinha pilhas, e mesmo assim, ao colocar a fita, ele tocou. A voz era minha, mas sem emoção, sem idade. Ela dizia: "Você abriu a janela. Agora vai lembrar do que tentou apagar." Eu pausei, tremia. Olhei de novo pela janela. A rua estava vazia, mas o relógio do corredor, parado em 5h33. Peguei o mapa da cidade, desenhado à mão. Vários pontos riscados com caneta azul. Só um destacado em vermelho. Estação 14. A mesma estação do outro bilhete. A mesma que não existe mais há décadas. Naquela noite, algo me fez sair. As luzes da casa começaram a piscar, e o diário virava as páginas sozinho. Cada página dizia o mesmo: ela está voltando. Não sei quem é ela, mas quando cheguei à rua da estação desativada, vi uma figura sentada nos trilhos, de costas. Vestia o mesmo casaco que usei no ensino médio, o mesmo que sumiu anos atrás. Me aproximei e ouvi a respiração. Lenta, frágil, como a de alguém tentando lembrar de quem era. Ela se virou. Era eu, mas com os olhos de outra pessoa. Ela segurava um bilhete. Entregou sem dizer nada. Você tem que esquecer de novo. Corri, não por medo, mas por vergonha de quem eu já fui. Em casa, o espelho do banheiro estava embaçado. Escrevi com o dedo: "Quem sou eu?" A resposta surgiu do lado de fora, no vidro da janela. Você lembra? Fechei a janela com força, mas o reflexo não desapareceu. Pelo contrário, agora o reflexo se move sozinho. Enquanto escrevo, vejo ele acenando para mim. E no canto da página, com tinta vermelha, alguém escreveu: "Se ela abrir a janela, não a deixe entrar." Eu ainda não entendi tudo, mas talvez eu não precise entender. Talvez o diário saiba o que fazer, e eu só esteja vivendo o que ele já escreveu. Hoje, antes de dormir, deixei a fita cassete rodando. Ela terminou com uma frase:
5h33 não é uma hora, é um lugar. Agora são 5h32 e o rádio ligou sozinho, outra vez. Se eu não estiver aqui amanhã, siga o som. Ele sempre leva de volta a janela. Eu desci as escadas com a respiração presa. Cada degrau parecia ecoar mais do que deveria. O relógio da sala, parado. 5h33. Outra vez. Fui até a cozinha. A chaleira no fogão soltava vapor, mas o fogo estava apagado. Ao lado da geladeira, encontrei outro bilhete. Mesmo papel amarelado. Mesma letra. Não confie na próxima voz. A janela estava aberta. E lá fora, no quintal, alguém havia desenhado o símbolo de novo. O mesmo que estava na parede da estação 14. Como uma espiral cortada por uma linha vertical. Mas dessa vez, havia algo dentro do círculo. Um nome. Meu nome. Riscado. O rádio na sala ligou sozinho. Estática. Depois uma voz. Você está atrasada, Shaori. Eu desliguei, mas ele continuou ligado. Tapei os ouvidos. Ainda ouvia. O som vinha de dentro da minha cabeça. Subi correndo e tranquei a porta do quarto. O diário estava em cima da cama, aberto numa página nova, escrita com algo vermelho. Ela está acordando. E logo abaixo, não olhe pela fechadura. Eu me aproximei da porta, sem pensar. Ajoelhei e olhei. Lá fora, o corredor parecia escuro demais. Mais escuro do que deveria. Mas havia algo. Fechei os olhos. Quando abri, estava de novo na estação, mas não havia trem. Nem criança. Apenas o retrato da garota. Pendurado no nada. Como uma moldura flutuando no escuro. Ela se mexeu, saiu do quadro, deu um passo à frente e sorriu com a minha boca. Mas os olhos eram antigos. Eu tentei gritar, mas a voz falhou. Ela apontou para o chão, uma mala, trancada com correntes, e pendurada nela uma etiqueta, para quando você esquecer de novo. Tentei abrir, mas não tinha chave. Então ela disse: a chave está onde você enterrou. Eu não lembrava de ter enterrado nada, mas meu corpo lembrava. Meus pés começaram a se mover. Andei, por trilhos, por campos, por corredores que jamais visitei, mas que eu conhecia, até encontrar um pequeno monte de terra revolvida. Ali, sob a lua avermelhada, cavei com as mãos. E encontrei, não uma chave, mas um espelho. Nele, meu reflexo estava sorrindo. Atrás de mim, no reflexo, a mala se abria sozinha. E dentro dela, havia cinzas e um colar que eu pensei ter perdido na infância. Toquei o espelho. Ele quebrou. E com ele, a realidade. Acordei no quarto, com o colar no pescoço e escrito na parede. Próxima parada, quarto 7. A letra era familiar, mas eu não sei mais se era minha. Tentei apagar o que estava escrito na parede. A tinta não saía. Passei água, sabão, álcool, mas parecia parte da pintura. Quarto 7. Então procurei. Atrás do espelho do banheiro havia uma chave, prateada, antiga, com o número 7 gravado, mas não havia portas numeradas na casa. Não. Até eu abrir o armário da lavanderia. Atrás das roupas penduradas, um vão na parede.
Um corredor estreito, úmido, com 7 portas iguais. Abri a 7ª, um quarto de hospital. Luzes piscando, uma cama com lençol branco manchado de vermelho, e ao lado, um monitor cardíaco, ligado a ninguém. Mesmo sem paciente, ele apitava. Havia um caderno na mesa. Não era o meu diário. Era um prontuário clínico, com meu nome. Diagnóstico: paciente inconsciente desde 2012. A lembrança se fragmentou e outra tomou seu lugar. Um hospital. Salas brancas. Eu, amarrada a uma maca, gritando com uma voz que não parecia minha. Médicos em volta discutindo termos que não entendi. Mas uma enfermeira me olhava em silêncio, e quando todos saíram, ela sussurrou. Ela só escreve à noite, mas lê o tempo todo, e me entregou o diário. Só que dessa vez, ele estava vazio. Era minha chance de reescrever. De volta ao quarto, sentei e escrevi meu nome com todas as letras. 1, 2, 3 vezes. Até que a tinta começou a reagir. As letras se mexeram sozinhas. Formaram um nome. Shaori. E uma mensagem. Não desista de lembrar. Só assim ela se desliga. O trem apitou ao longe. Era minha chance de sair. Corri pela escada da estação, o diário apertado contra o peito. Mas antes de embarcar, olhei para trás. A criança estava ali, na beira da plataforma, me observando, e pela primeira vez, ela sorriu. Não um sorriso maligno, um sorriso triste, quase grato, como se tivesse sido libertada. Entrei no vagão, fechei os olhos e sussurrei: eu me lembro. Mas lembrar não foi o fim, foi só o início da próxima estação. O trem seguiu viagem, mas os passageiros eram sombras. Nenhum rosto, nenhuma fala, apenas figuras imóveis, como se tivessem sido esquecidas ali por alguém que não teve coragem de dizer adeus. Sentei perto da janela, tentando entender o que havia acontecido. Cada parte do meu corpo parecia saber de algo que minha mente ainda não alcançava. No vidro embaçado, vi meu reflexo mudar. Por um segundo, meu rosto não era o meu. Era o da garota da parede, do retrato antigo, aquela que me olhava com pena, ou com raiva. Pisquei. Voltou ao normal. Olhei para o diário em meu colo. As páginas agora estavam preenchidas com caligrafias diferentes. Algumas escritas em tinta, outras em carvão. Algumas riscadas com força, como se alguém tivesse tentado apagar a própria existência. Uma frase me fez estremecer. Não leia a página 47. Minha mão se moveu sozinha, como se a curiosidade tivesse ganhado corpo. Quando alcancei a página 47, não havia palavras. Só uma marca de mão, pequena, suja. E lá estava ela, não como criança, não como reflexo, mas em pé, na minha frente, com o mesmo rosto, que agora era o meu. Você abriu a página, disse ela. Eu precisava saber, respondi. Agora você é a próxima. Senti as palavras se gravando no meu braço, tinta viva, que desenhava palavras que eu não via. Caí de joelhos. O chão respirava sob mim. E ao longe, o trem apitou, de ré, como se voltasse no tempo. Ela se abaixou, tocou meu rosto e sussurrou: escreva para não esquecer. E desapareceu. Sozinha, deitada entre as raízes de árvores que pareciam me reconhecer, abri o diário. Havia uma nova página, escrita por mim,
mas em uma caligrafia que ainda não me pertencia. O ciclo começou, e então entendi. O diário não é meu, eu sou dele.